Bom, irmãos, antes da gente ler o texto desta noite, que se encontra em Números 21, versículo 4, Números 21, versículo 4. Eu gostaria de começar perguntando para você se você se lembra de alguma situação na sua vida em que você olha assim e fala, assim, não vai dar certo. Vai acontecer a mesma coisa de sempre, vai acontecer de novo. Eu já vi esse filme antes, vai dar tudo errado, tudo que aconteceu antes está mostrando que vai dar errado de novo. E aí a gente fica ali como se fosse profetas da desgraça, assim. A gente é tomado de toda aquela frustração, de toda aquela desesperança. E esse tipo de frustração pode ser em qualquer área das nossas vidas. A gente pode olhar assim para o cenário político, para o cenário econômico. A gente pode olhar para a nossa família e para os problemas familiares que sempre são persistentes. A gente pode olhar para a vida da igreja e, principalmente, a gente pode olhar para a nossa vida e ver toda a montanha-russa de uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E a gente acaba se desanimando ao perceber todos esses padrões repetitivos de pecado, de esfriamento em nós. A passagem que a gente vai ler nesta noite, ela vai mostrar a história da desobediência de um povo. Um povo que vai repetir a desobediência dos seus pais. E como eles tinham tudo para acabar dando mal como deu para os pais deles. E a gente vai ver que, assim como eles, a gente é chamado para olhar para Jesus, olhar para a nossa esperança da nossa salvação em meio ao deserto e ao terreno árido das nossas vidas. Vamos ler então Números capítulo 21, versículo 4 até o 9. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem um fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém. Então, a gente, antes de entrar na nossa passagem, quando a gente olha para o livro inteiro de Números como um todo, primeiro, começando pelo próprio nome do livro, no hebraico, o nome dele, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria No Deserto, e que ilustra bem o tema do livro. Deus treinando o povo de Israel no meio do deserto. É um livro que é marcado pela desobediência do povo. É um livro que o Novo Testamento vai olhar para trás e sempre citar ele como uma marca assim, de não sejam desobedientes como o povo lá em Números foi. Porque marca a história desse povo que durante 40 anos vagueou nesse deserto e desobedeceu de uma maneira persistente ao Senhor Deus. Nesse momento aqui que a gente está no capítulo 21, a gente tem alguns acontecimentos que marcam esse capítulo. Um pouco antes dele, no capítulo 20, a gente tem a morte da Miriam, tem a descrição também da morte do Arão, e aí a gente entra no capítulo 21 com uma primeira conquista militar deles. Então é como se já nesse momento da viagem, já era a terceira viagem
que eles estavam fazendo ali no deserto. Essa viagem era a última. Depois daqui, eles iam parar ali nas planícies de Moabe, que era perto lá da Terra Prometida. Só contextualizando, esse povo estava no Egito como escravo, foi liberto por Deus com Moisés, lá nas 10 pragas, e agora andou 40 anos no deserto. E agora eles estão se preparando quase mais próximos dessa final conquista, né, que eles aguardavam há tanto tempo, que era conquistar a Terra Prometida. Essa etapa da viagem já é a última. E isso que eu falei da morte do Arão e da Miriam, eles mostram que a primeira geração já estava morrendo, já estava acabando. Só faltava Moisés para acabar, para morrer ali e sobrar essa segunda geração. E o Moisés parece que ele registra isso porque ele está querendo falar com essa geração, essa segunda geração, para mostrar assim para eles, olha, não façam igual seus pais. Ao longo desses capítulos anteriores, há várias descrições assim de obediência do povo, murmurando por pão, como eles murmuraram aqui. Há várias desse tipo. E aqui eles repetem os seus pais. Então, essa primeira geração, ela murmurou de uma maneira tão persistente que Deus chegou a um ponto assim de falar assim, olha, vocês não vão entrar na Terra Prometida. E de uma maneira assim, Deus usa até a própria murmuração que o povo fez. Eles falaram assim, olha, eles murmuravam e falando, a gente vai morrer nesse deserto, os nossos filhos vão morrer com a gente. E aí Deus fala assim, olha, porque vocês falaram isso, vocês não vão entrar, mas os filhos de vocês vão entrar na Terra Prometida. E é para isso que agora a história está se dirigindo aqui. Vagando no deserto, então eles passam a se movimentar de novo, né? No capítulo 21, versículo 1, e eles conquistam a primeira vitória militar. Num lugar onde, assim, há alguns capítulos antes, o povo tinha sido derrotado. O povo desobedeceu, foi nesse lugar ali, Orma, que eles chamam, e eles são derrotados pelos amalequitas porque eles estavam indo contra a ordem de Deus. Aqui, eles conseguem a primeira vitória militar deles nesse lugar. Então, qual que é a lógica? Agora vai dar certo. Se tudo antes estava terrível, no lugar que a gente perdeu, agora Deus está dando a vitória para a gente. Nossa, agora vai ser só bênção na nossa vida, só vai dar certo as coisas daqui para frente. E aí vem o verso 4, e aí a gente vai saber que não vai ser assim as coisas. E aí a gente vê ali no verso 4, que ele vai falar assim, então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falava contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então eles agora estavam com toda essa expectativa otimista de que agora vai dar tudo certo, e aí eles são confrontados com essa coisa no caminho de que eles teriam que voltar pelo caminho do Mar Vermelho que eles estavam andando há 40 anos, há décadas vagando nesse caminho, e agora eles vão ter que retornar. E aí você vê que já mistura com um problema familiar antigo, porque esse povo de Edom era um irmão do Jacó, que é também chamado Israel. Então, o povo irmão, não deixou eles passarem, e agora eles têm que voltar todo o caminho que eles ficaram vagando 40 anos. Então, eles se tornam impacientes e frustrados, eles são tomados de toda incredulidade, eles já nem lembram de promessa nenhuma. E murmuram como seus pais murmuraram. Eles falam assim como se fossem de uma maneira passiva, assim, como se eles fossem vítimas disso, né? Por que você, Moisés, ou você, Deus, por que nos fizeste subir do Egito? E aí eles esquecem que no Egito eles eram escravos e não estavam nem aguentando a escravidão mais, e chegam a falar isso. E aí eles reclamam do pão, um pão que Deus milagrosamente dava para eles a cada dia, caindo do céu, literalmente, o maná. Eles chamam de pão vil e desprezível. E aí a gente se pergunta assim,
a primeira geração, ela pereceu por causa disso. A primeira geração, os pais dessa geração aqui, dessa atual aqui, eles morreram por causa disso. Eles desobedeceram, murmuraram a vida inteira. E Deus falou para eles, vocês não vão entrar. E agora, como é que Deus vai poder lidar com esse povo, com esse histórico? Deus não teria que agir da mesma maneira como ele agiu com os pais deles? Como é que Deus vai salvar esse povo? Parece assim, olhando para esse começo, que não há esperança. Eles vão simplesmente repetir a mesma coisa e o povo vai perecer no meio do caminho. Mas aí a gente vê que não é isso o que acontece. Quando a gente olha para o versículo, ainda pensando no verso 5 e 6, quando a gente olha ali para a murmuração do povo, a gente tem um aspecto interessante do pecado. Percebam que ali Deus fala, que o povo fala assim, olha, nós vamos morrer nesse deserto porque não há pão e nem água. E olha o que eles falam logo em seguida. E a nossa alma tem fastio, tem nojo, tem desprezo por esse pão vil, sem valor. Então, assim, percebam como o pecado é irracional. Eles acabaram de murmurar numa frase falando que não tinha pão. E aí, logo em seguida, eles já reclamam da qualidade do pão que eles estão tendo. Então, assim, eles têm que se decidir o que tem pão ou não tem. O que está acontecendo? Então, na irracionalidade do pecado, você é jogado às escuras como o povo. A gente é jogado às escuras. O pecado é irracional. Ele faz a gente tomar decisões absurdas. E quando você olha assim e fala, como é que eu fiz isso? Qual a lógica disso? Mas a gente sabe que ele é racional também porque ele engana. Muitas vezes ele pega pessoas que estão no deserto, cansadas no deserto, e aí vai igual aquelas cenas de desenho, de filme, em que você vê aquela miragem no meio do deserto, que a pessoa ali está tão cansada que ela começa a enxergar um oásis ali, cheio dos coqueiros e aquele riozinho lá, e a pessoa vai correndo, se joga naquele oásis, mas quando chega lá, dá de cara com a areia e percebe que simplesmente foi enganada. É isso que o pecado faz, ele nos engana e ele nos leva a tomar decisões que são completamente irracionais e absurdas. Aí a gente, se não soubesse do histórico desse povo, a gente poderia dizer assim, nossa, mas Deus parece muito duro. O povo só murmurou e só se queixou, né? A gente pode até se colocar no lugar deles, mas quando a gente vê que o histórico explica, a gente percebe que Deus exerce o seu juízo de uma maneira certa. Como Provérbios 29:1 fala, o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Então o povo já tinha sido alertado das maneiras mais gráficas possíveis. Ele já tinha sofrido por causa do pecado. Essa geração cresceu vendo seus pais nesse estado. Já não tinha mais forma de ensinar, de uma maneira que fizesse eles entender pelo mero ensino. Então Deus traz o seu juízo. O juízo de Deus é certo. Muitas vezes a gente se pergunta sobre a justiça de Deus, por que muitas vezes a gente vê tantas pessoas cometerem coisas tão terríveis e parece que não acontece nada com elas. E ao mesmo tempo a gente vê coisas tão terríveis acontecendo com pessoas que muitas vezes estão tentando fazer tudo certo, se fosse possível. E Deus mostra que muitas vezes na sua providência ele não executa o seu juízo sempre, em toda situação de justiça, porque se ele fizesse isso, ele ia destruir todo mundo, não ia sobrar ninguém. Mas ele também não guarda a sua justiça só para o julgamento final, para mostrar que ele está no controle e muitas vezes usa essa justiça, esse juízo, para nos disciplinar, para nos ensinar e nos instruir. Então, irmãos, a gente não precisa esperar o juízo. Olhando para essa realidade do pecado
e do juízo de Deus, a gente não precisa ficar esperando que aconteça algo assim para a gente procurar se arrepender. Se a gente está enxergando o pecado, se a gente está enxergando o pecado em nós, há esperança. Há esperança para todo pecado que ele é confessado e tratado, há esperança para esse pecado. Agora, não há esperança para o pecado que não é confessado, que é ignorado, que é deixado de lado, mesmo a pessoa sendo alertada. Para esse não há esperança, e muitas vezes há esperança, mas da maneira mais terrível, como foi o caso aqui. E aí o povo, eles estão numa posição corajosa, uma posição de iniciativa, eles assumem a culpa. Eles vão a Moisés, demonstram um fruto de arrependimento aqui, mesmo que eles parecem que não têm outra alternativa, outra saída do que isso. Mas eles assumem a culpa. Vejam no versículo 7, fala assim: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Então, parece simples, mas eles assumiram. Eles não justificaram de alguma forma. Eles assumiram. Nós erramos, eles nomearam que eles erraram, e eles procuraram a solução que eles tinham disponível, que era o mediador que eles tinham ali, Moisés, para clamar a Deus. Então, quando a gente é levado a essa situação onde a gente começa a enxergar a realidade onde a gente está, a realidade de que a gente está à beira da morte, como eles estavam, ou literalmente mortos, o seu povo, o próprio povo ali, a gente é clamado, a gente corre em direção à solução, a gente corre em direção a qualquer coisa que possa nos salvar daquilo. Da mesma forma ali, eles estavam vendo o desespero do juízo de Deus, vendo o desespero da punição do seu pecado, e agora eles se lançam na única saída que eles tinham, e era a saída verdadeira, que era o próprio Deus. Aí agora a gente olha assim, e Deus responde a esse arrependimento, a esse pedido, e ele ordena que Moisés faça uma serpente e a ponha numa haste. O verso 8 vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe-na numa haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Então, assim, antes disso, quando ele fala ali serpente abrasadora, ele chama a palavra abrasadora, quer dizer ardente, uma serpente assim que queima, Então era como se ele estivesse retratando a serpente o veneno, assim, a inflamação da mordida da serpente no povo ali de Israel, quando ele fala em abrasadora. Uma maneira gráfica assim, de mostrar que eram serpentes letais, serpentes cujo veneno queimava em quem sentia. E agora Deus fala para Moisés fazer uma serpente e colocar ela num poste. E essa ia ser a solução, que quem olhasse para ela ia ser sarado. E aí você pode perguntar assim, e até olhando para o próprio uso que as escrituras fazem assim da serpente, por que ele escolheu uma serpente? O que uma serpente teria a ver com um simbolismo de salvação? Se a gente vê que na própria Escritura a serpente muitas vezes é a personificação do pecado, do mal, no diabo. Muitas vezes pessoas argumentaram que para os povos ali vizinhos de Israel, a serpente era um símbolo de fertilidade, de saúde, era um símbolo assim até da própria medicina, como tem um símbolo, acho que do Conselho de Medicina, se eu não me engano, é uma cobra, uma serpente, por causa do poder assim regenerativo delas em trocar de pele. Mas há uma outra ligação que parece ser bem mais bíblica do que essa. Quando a gente olha primeiro, considerando aqui a palavra bronze, Deus fala para Moisés assim, faz uma serpente. Moisés fez uma serpente, no verso 9, de bronze. Essa palavra para bronze, no hebraico ela pode ser traduzida como bronze, como latão, como cobre. É uma palavra que em outras passagens é traduzida dessa maneira, como cobre, como latão, dependendo da circunstância. E eles descobriram,
machado arqueológico lá perto do Egito, lá em Tima, uma região que poderia ser parecida com a que eles estavam ali, Moisés estava, que mostravam que tinha, né, uma serpente de cobre. Então, é provável que por causa desse achado, é bem provável que essa serpente que ele fez aqui era realmente de cobre. Até pela dificuldade que ele teria de achar bronze ali, ou de criar bronze. E por que tem a ver saber que a serpente não era de bronze e poderia ser de cobre? Porque o cobre ele é avermelhado. O cobre mostra esse tom mais avermelhado da coisa, né? Vamos dizer assim. E quando a gente olha para esse avermelhado dele, a gente é lembrado de todo o sistema de sacrifício que Israel tinha para espiar. Eles pegavam os cordeirinhos ali, o cordeirinho era sacrificado, o sangue era aspergido, e o sangue era como se fosse para cobrir o pecado do povo, e o pecador colocava a mão no bichinho como se estivesse transferindo a sua culpa para o bichinho, e foi como uma forma, assim, uma sombra de ilustrar aquilo que Jesus viria a cumprir, né? Jesus como cordeiro, nosso cordeiro pascal, que seria imolado em nosso lugar, cujo sangue é o sangue que cobre o nosso pecado, que nos salva. Então, e o próprio fato da gente olhar, quando o adorador ele colocava a mão no bichinho, ele estava transferindo a sua culpa para lá. Nessa situação aqui, não teria como pessoas morrendo no deserto colocar a mão na serpente. O jeito foi o contato visual. Então, o contato visual era a forma assim substituidora do pecador se enxergar ali, né? Do pecador enxergar a sua culpa transferida para aquela serpente levantada. Então, eles, pela fé, eles olhariam para aquela serpente de cobre levantada e eles seriam curados. Como se assim, ao olhar para aquela serpente, eles conseguissem assim olhar o juízo do pecado deles ali, porque eles viam uma serpente, eles viam a causa, assim, o instrumento de juízo pelo pecado. Então, quando Moisés levanta isso, é como se o povo olhasse ali e visse, olha, eles de uma maneira muito visual, eles estavam vendo que era o pecado deles ali. O motivo daquilo era o pecado deles. E ao mesmo tempo que eles enxergavam o juízo do pecado deles ali estampado, eles viam a cura, eles recebiam a cura. E é isso que acontece na cruz, é isso que acontece quando a gente olha para a cruz. Quem fez essa analogia e marcou esse texto de uma maneira fez ele muito conhecido foi o próprio Jesus. Ali em João 3, 14 e 15, Jesus fala, antes do famoso texto do João 3,16, Jesus fala isso. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha vida eterna. O Senhor Jesus pegou essa passagem e falou, olha, isso daqui está falando de mim, da minha obra. Porque é olhando para Jesus que a gente vai encontrar salvação. É olhando para Jesus que a gente tem a solução, a saída para o nosso deserto existencial, o deserto do pecado das nossas vidas, o deserto que só nos leva à morte, nos conduz para o pior cenário possível. Então, quando Ele abre os nossos olhos, a gente passa a enxergar o nosso pecado, a gente vê que a gente está caminhando para o fim, e a gente é tomado por esse desespero santo. É santo porque nos leva, nos faz assim, nos lança aos pés da cruz, nos lança para a fonte de cura, nos lança para aquele que realmente pode nos sarar, nos curar, nos salvar. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida, Ele foi pendurado no madeiro para levar a nossa culpa. A vida perfeita que a gente não pôde ter, que a gente não tem nesse deserto, Ele cumpriu tudo, Ele cumpriu toda a lei. E Ele não cumpriu só toda a lei, mas Ele tomou a condenação que a gente merecia.
a condenação que a gente merecia pelo nosso pecado, de uma maneira justa. Esse juízo aqui que foi rápido na vida deles, desse povo, a gente merecia esse juízo, a gente merecia por causa do nosso pecado, de toda a nossa culpa. Mas Jesus tomou sobre si. Então a gente volta para aquela pergunta: como é que aquele povo podia ter esperança mesmo caindo nesse mesmo padrão de pecado? E aí a gente percebe que é o Deus da aliança que garante a salvação. Dessa vez, não houve um chamado assim, se esforcem mais. A garantia deles era que Deus ia prover o meio da salvação. É Deus que dá esperança para pecadores como eles e como nós. Ele garantiu o meio para que houvesse salvação para esse povo e que haja salvação para nós. Ele forneceu o meio. E não somente isso, ele foi o meio. Ele se tornou o meio para que fosse possível a gente ser salvo, alcançar a salvação, sermos libertos e termos uma nova vida. Não é se esforce mais para melhorar, ou aprenda aí para que na próxima vez você não murmure assim. Pelo contrário, pare de olhar para si mesmo para buscar a salvação. Pare de olhar para si mesmo. Não é em você mesmo que você vai encontrar a solução. Não é olhando para a vida dos seus pais, para a tradição. Não é se esforçando de uma maneira mais forte. Pelo contrário, isso vai nos mostrar que isso não tem muita duração. Mas é para fora, a solução está olhando para fora, para o Salvador que é exterior a gente. Então a gente percebe que é um povo... eles não estavam... Eles já tinham um relacionamento com Deus. É por isso que essa passagem, como Jesus pegou assim e falou, olha, esse é o caminho da salvação. Mas aí a gente olha para esse texto e mostra um povo que já tinha um relacionamento com Deus e experimenta essa salvação. E isso nos leva a refletir assim que Jesus, ele não é só uma porta de entrada para a salvação. Ele não é só um ticket que a gente compra para entrar num parque e ficar ali e acabou. Mas olhar para Jesus também implica olhar para Ele durante toda a caminhada, durante toda a nossa peregrinação no nosso deserto. Eu estou usando bem essa simbologia de deserto para a nossa realidade, porque o Novo Testamento ele usa essa analogia muito, de falar assim quando a gente estava... quando o povo estava preso, escravizado no Egito, assim a gente também era quando estava preso pelo pecado e quando a gente não conhecia Cristo. Da mesma forma, a gente é relacionado com essa escravidão. E aí o povo foi liberto, foi salvo, a gente se converteu e agora está no deserto peregrinando até um dia a gente chegar na terra prometida, como eles também chegaram ali em Canaã, que é o céu para nós, a Jerusalém celestial. Então a gente, percebendo isso, voltando para o texto, a gente percebe que a gente é chamado para olhar para Jesus por todo o caminho. E isso faz uma diferença enorme quando a gente olha então agora para o nosso desânimo, para a nossa frustração. A gente pode ouvir a voz de Jesus, pode olhar para Ele, pode olhar novamente para Ele e olhar assim, experimentar assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. O Jorge nem leu Isaías 40, e eu estava observando assim, falava sobre a majestade, a grandeza de Deus. Mas olha aqui no versículo 29, o que ele fala, o que o profeta fala, logo depois de passar o capítulo inteiro falando da grandeza de Deus. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se caem e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É esse Deus que não somente é majestoso, grandioso, maior do que tudo que essa criação e do que a gente pode contemplar da criação. Ele que criou tudo isso. Esse Deus, ao mesmo tempo, é o Deus que fala, olha para mim, há saída, há renovo, há vigor renovado em mim. Venha, vós que estáis cansados, venha a mim. Há saída, há solução. Então, na nossa frustração, a gente é chamado para olhar para a cruz. E ao olhar para a cruz, a gente vê o nosso pecado castigado ali. A gente vê o nosso pecado ali estampado, assim como eles podiam
ser lembrados do juízo, a gente olha para a cruz e olha, meu pecado fez Jesus estar ali. Não foi um pecado, uma entidade abstrata, mas é o meu pecado levou Jesus ali. E nós somos sarados e revigorados para tomar a nossa espada e agora marchar para a terra prometida. E aí a gente olha para o povo que logo depois dessa passagem aqui, a partir do verso 10, eles retomam a jornada e eles continuam a jornada deles, a viagem, e eles vão conquistando ainda mais, vão conquistando uma sequência de vitórias militares. Então, quem sara, quem foi curado aqui, restaurado, eles continuaram marchando e continuaram rumo a Canaã, revigorados. E um pastor, Steven Lawson, ele fala assim: se eu olho para mim, eu me deprimo. Quando eu olho para os outros, eu me iludo. Quando olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. Se a gente olha para nós, a gente vai se deprimir. Quando a gente olha para as pessoas ao redor, quando a gente olha para as circunstâncias, mas quando a gente olha para Cristo, a gente se completa. É ali que a gente vai ganhar força. Se olhar para nós, vai nos deprimir, porque a gente vai olhar para a nossa performance, vai lembrar como a gente é limitado e vai ser levado a esse desânimo. Mas quando a gente é relembrado que a fonte de salvação e socorro não está em nós, quando a gente é lembrado disso, a gente é curado, então, agora do nosso egocentrismo. A gente é levado para olhar para fora, para Cristo. E é nele que nós somos salvos, é nele que a gente é revigorado. Revigorado para agora não mais olhar para as coisas que estão diante de nós, ou olhar para nós mesmos e sermos tomados daquele desânimo de falar assim: ah, não, agora é só derrota, é só coisa ruim. Pelo contrário, agora a gente é revigorado. Quando a gente olha para Cristo, a gente é revigorado e toma forças para continuar lutando no deserto, continuar a nossa peregrinação. É nele que a gente recobra a nossa esperança, o nosso ânimo, para lutar por nossa sociedade, lutar pela nossa família, lutar pela nossa santidade, porque há solução, há salvação. O mundo niilista de hoje, ele vai dizer assim: ah, não importa se as coisas têm sentido ou não, vamos aproveitar a vida porque vai acabar tudo, então só resta essa vida, vamos aproveitar. Mas não, há solução, há salvação. O sofrimento, nenhum sofrimento é em vão. Há poder para alcançar, seja a pessoa mais perdida que for, seja o nosso estado mais deprimente que for, há poder para fortalecer esse perdido, esse cansado. Há capacitação para a gente derrotar todo tipo de pecado em nós e continuarmos progredindo. A gente é chamado para olhar para Jesus e olhar para Ele e não olhar para nós mesmos. E quem olha para Ele, quem olha para Jesus, essa pessoa vive, como fala ali em verso 19, né? Quem olhava para a serpente de bronze sarava, vivia. Quem olha para Jesus vive, sara, entra na luta, marcha para Canaã, como eles estavam agora marchando, para essa terra que tinham promessas tão incríveis, falando assim da prosperidade dessa terra, que era uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura. Assim também o céu é a nossa Jerusalém celestial, é ali que vai ser o fim de tudo que é ruim, de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento, de todo pecado. Assim também a gente passa a marchar rumo a essa Jerusalém celestial, a essa esperança. E também a gente é revigorado para a gente fazer tudo que está ao nosso alcance para levar o máximo de gente que a gente consegue. Para fazer tudo que tiver na nossa capacidade para levar os outros conosco nessa peregrinação. Porque a gente sabe, a gente tem um realismo certo de que o mundo é mau, de que essa terra é má, e a gente precisa ajudar todo mundo a conhecer a Jesus, a olhar para essa esperança. Como o mendigo que conta a outro mendigo aonde ele achou pão, a gente é chamado também a fazer isso e a apontar as pessoas para essa fonte de salvação.
Que nós possamos olhar para Jesus e dessa maneira consistente, nos agarrando a Ele, seja na palavra, seja na oração, seja por todo meio que Ele nos deixou na comunhão aqui na igreja, para que a gente possa ter esse vigor cada vez mais presente em nossas vidas, para que a gente enfrente os desertos das nossas vidas dessa maneira revigorada e não seja marcado pelo desânimo que venha nos abater durante a caminhada. A Canaã é logo ali. Era o discurso talvez que eles poderiam usar ali. Canaã é logo ali para eles. Assim também para a gente, Canaã é logo ali. A nossa vida é muito breve. A nossa vida é uma viagem. É uma peregrinação que termina rapidamente. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ela tem sentido e que a gente pode passar por ela com todo o vigor, marchando por Ele e procurando salvar o máximo de gente que a gente puder levar junto com a gente. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração então para encerrar e logo depois eu vou chamar o pastor para terminar o culto. Pai Altíssimo, louvamos ao Senhor por essa porção da Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra que nos traz um temor e tremor diante do Senhor, da Tua justiça, ó Deus. Nós sabemos que somos desobedientes e murmuradores, pecadores, ó Deus, que falham, mas sabemos, ó Deus, pela Tua Palavra que o Senhor proveu um meio, que o Senhor foi o meio para nos salvar, ó Deus. E não somente para nos salvar, mas para nos levar até o fim, ó Deus. Tu compraste todo o caminho, ó Deus. Tu garantes a nossa perseverança na Tua graça, ó Deus, porque é o Senhor que nos leva lá. Pedimos que o Senhor nos deixe tão impregnado essa realidade eterna, Deus, que vivamos dessa maneira renovada a cada dia, buscando ao Senhor com o senso dessa realidade do tamanho da nossa dependência, para que corramos aos pés da cruz a cada dia, Deus, e possamos no Senhor lutar o bom combate, cumprir a carreira que o Senhor tem nos chamado a cumprir, ó Deus, para servir a Tua igreja, servir ao mundo lá fora e apontar às pessoas que há solução, há saída para esse mundo, há salvação em Cristo Jesus, ó Deus. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém.